aquele time não era só dentro do campo que nós tínhamos amizade. Era parceria, tu sabe como é que funciona. Era fora também, né? Fora também era uma união boa pra caramba, por isso a gente levava de fora pro campo e cada um fazia a sua parte e muito mais, né? E eu só acreditei depois que terminou o jogo, quando tinha um telão, quando apareceu meu nome lá, eu sou nordestino, né? Muito embora eu sou adotado aqui no Sul já. Sim. Mas eu estava vindo lá do Nordeste e eu me imaginei, eu comecei a jogar com 19 anos já, não fui pra base nada, e família humilde pra caramba. E eu estava lá no Japão, numa decisão de um campeonato mundial, naquele meio daqueles jogadores, tudo. Imagina. Eu disse, pá, como é que eu saí daquele lugar lá, do meu Neópolis, lá, interiorzinho lá, e tô aqui. Eu imaginava assim, meu Deus, não sou eu que tô aqui, quer me beliscar pra ver se era eu mesmo. E aquela atitude que eu tive depois lá, as pessoas, o pessoal de hoje não sabe, principalmente a gurizada, do que aconteceu antes, né? Sim. Daquele lance atrás do gol lá, que eu fiz aquele lá com... Tudo certo, pessoal? André Zanella por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se aí no canal, toca o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixa seu comentário, quem você gostaria de ver aqui, Frente a Frente com o General. Tudo certo, General? Como é que você tá? Bem, Zanella. Veio de Caneleira hoje, né? Vim com muito respeito de Caneleira. Porque o nosso convidado é linha dura hoje, meu amigo. Rapaz do céu. É uma resenha monstra. Ainda bem que eu não peguei ainda esse monstro aí, porque senão ia ser complicada a coisa, viu? Com certeza. E eu acho que ele também veio de Caneleira, né? Porque você também era linha dura, né? Ia dar problema. Ia dar problema, né? A gente tinha que jogar junto, né? Tinha que jogar junto. Exatamente. Nosso convidado, Dinho. Dinho, obrigado por aceitar o convite, meu parceiro. Agora a gente... Tamo junto. Tamo junto sempre aí, tamo na casa, as patroas sempre junto. Então, um momento muito especial. Muito legal, Zanella. Pessoal, a gente está aqui hoje com o nosso amigo Dinho. Dinho, eu queria saber se tu faz um churrasco lá na tua casa, se tu pilota a churrasqueira ou não, ou você só melhor comer só carne. Zanella, primeiramente, boa tarde, Barba. Boa tarde. Bolívia tá o general com o capitão, né? Boa. Eu sou o capitão e o general tá ali, né? Então, Isso o negócio é ruim. Mas Hoje o bicho vai pegar. Eu faço churrasco. Aí nesses dias eu fiz um, né? Que uns amigos me deixaram mal lá, eu tive que assar. Mas hoje, para garantir, a gente trouxe o melhor assador do Brasil. Bah, tá louco? Só para nós ficar na resenha aqui, o homem vai fazer. E aí, Barba? Deixa ele, né? O que você trouxe para o homem? Ó, responsabilidade hoje, meu amigo. O Dinho Se tu não assar o negócio dele, tá. Tá, deixa ele. É de lá e de cá, hein? 2 Mundial, 2 Libertadores. Não sei se tá bom pra ti aí, mas... 3 eu não vou- Libertadores. 3 Libertadores? Três. Olha, eu perdi até as contas. Vai mais, hein? Perdi até as 2 contas. brasileiros. Não. Copa, A lista é grande. A lista é grande. A Deus lista o é livre. grande. Tu gosta da carne mal passada, bem passada? Qual é o ponto do Dinho quando tá fazendo pra tua família em casa? Ao ponto. Ó o ponto. Ao ponto. Então, já que é o ponto, vamos fazer a fraldinha então hoje. Bah. Do nosso parceiro da Primevo. E uma linguicinha de cordeiro do Barbarujo. Essa é especial, viu, Dinho? Vambora. Essa é Fechou? especial. O nosso bater-papo aí. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Essa- E amanhã é que Dia dia, de Dinho? churrasco, né? Hoje é sexta, isso Amanhã aí. hoje, É sexta de novo? não sei, é sábado. E ontem era sexta? Não sei. É churrasco direto, não tem como, né, Zanella? Dinho, eu queria saber o seguinte, começar essa conversa aqui, porque você chegou a ser o camisa 10 do São Paulo, não foi? 10 eu acho que eu joguei uma vez só. Eu vi um vídeo você com a 10, cara, Mas do São esse Paulo. número não ficava muito bem em mim, não. Ficava bem no Raí. No Raí, né? A gente até conversou sobre Bem no isso. Raí. E como é que foi a tua relação com o Tele? Porque eu vi uma entrevista do Tele que ele falou assim, cara,
se o meu jogador ele der uma entrada por trás, não precisa nem o juiz expulsar. Eu mesmo vou tirar ele de campo. E depois você se tornou um cara, um marcador, um volante. Como é que foi essa relação? Como é que você lidava com isso? Daniela, todos vocês sabem, né, os mais experientes sabem que o Tele gostava que o time dele jogasse bonito, né? Eu comecei a minha carreira, quando eu comecei lá em Aracaju, lá em Sergipe, eu era meia. Eu era um cara que, tipo o Arrascaeta, esses caras que jogam hoje pra frente. E eu não era de marcar ninguém, porque naquele tempo os meias não ajudavam o volante, eu jogava com um volante só. Depois foi que começamos a jogar com 2 volantes. E o volante tinha que correr pra caramba. Eu não gostava muito de correr. Então, aí depois o Antônio Lopes me colocou para jogar como volante lá no Sport Recife. Que o Rogério, que era o volante, se machucou, fez uma cirurgia no joelho. Aí eu comecei a jogar de volante e nunca mais saí. Então eu não era muito mas depois eu fui obrigado a me aprimorar na marcação, né? Quando eu cheguei no São Paulo. Mas o São Paulo jogava, tinha Pailinha, Mili, Raí, Cafu, um monte de gente, cara. Antônio Cerezo, um timaço. Então, jogava praticamente de olho fechado. A gente não tinha muito como jogar desse jeito, como se joga aqui no Sul, a característica de jogar aqui no Sul, né? Que é de mais marcação e as coisas tudo que o Bolívar já sabe como é que funciona aqui, e vocês também. E eu fui me aprimorando. Mudou realmente quando tu foi pro Grêmio ou não? Mudou muito a tua característica depois que chegou no Grêmio ou não? Quando eu cheguei aqui no Grêmio mudou, porque eu vi que o negócio aqui era mais... Era diferente. Era diferente, né? Tinha que me aprimorar e jogar de acordo com as características do time, né? Do time que o Filipão estava montando. E aí eu fui obrigado a mudar a minha característica, né? Não totalmente, mas de marcação, como é que diz? De chegar mais. Isso eu fui mudando com o passar do tempo. Meio que facilita. Tu imagina se o Dinho Flano jogava um pouco mais à frente. E aí quando o cara é recuado um pouco mais atrás, tu pega a bola toda hora de frente, né, Dinho? Sim, aí eu tinha... Tu tinha qualidade já para jogar? Eu só aprimorei a minha marcação. Porque a qualidade de jogar, de passar, de lançar, isso eu tinha. Isso eu vi uma entrevista do Luxemburgo na época, disse que eu era um jogador que, para a época, que o pessoal já faz hoje. Já faz hoje. Eu fazia antes, né? Exatamente. Porque eu tinha essa facilidade de passar bem, eu não errava passe, né? Por isso que o Tele Santana gostava. E uma coisa que o Guinazu também ele fez essa transição, né, Bolívar? Ele jogava na 10 ali, um pouquinho mais à frente, meio atacante, e aí ele foi recuado. Ele falou que ele passou, de jogar de costas para a defesa, ele passou a jogar de frente para a defesa. E você também... É o meu caso também. É o teu caso também. Meu caso. Depois tu começou... E também tu sempre fez gol, né? Sempre fazia gol. Eu fazia gol. Batia pênalti, fazia falta, gol. Fazia gol também fora da área. Eu era capitão na maioria dos times que eu jogava, então... Eu batia até escanteio, Batia escanteio, né? Então era um pouquinho diferenciado um pouco dos caras que só marcava. Eu marcava e jogava, né? Marcava e jogava, exatamente. Tu sabe que a gente estava conversando e uma das coisas, né, querendo ou não, cara, o Dinho estava comentando agora os nomes dos caras do São Paulo que ele atuou junto, cara. Ah, sacanagem. Cara, absurdo. Leonardo, né, o Dinho? Leonardo. Toninho Cerezo. Cafu. E aí a gente conversando agora esses dias, eu e o Dinho, aí eu perguntei pro Dinho, curioso, né? Pô, Dinho, e o Raí, cara? Como é que era o Raí? Ele falou assim, Bolívar, cara, nós ia pro aeroporto, disse que era uma loucura. Diz que eles tocavam o Raí na frente pra todo mundo ir em cima e os caras passar pelo lado. Aí vai do lado aí, que principalmente a mulherada, né? A mulherada olhava o Raí, aí, Raí, e a gente saía pelo cantinho assim, aí vai, Raí, vai, que o pessoal vai tudo pra cima de ti e a gente passa. E era teu parceiro de quarto, né, Dinho? Era meu parceiro de quarto. Imagina, cara. Quanta resenha, cara culto, inteligente pra caramba, né, Dinho? Bonito, verdade, foda. Bonito, não tem como negar. Não, o cara, imagina, o cara era astro, né? Pô, tá louco. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção, Dinho. O pessoal reclama hoje que joga 60 jogos, 50 jogos por ano. Em 93, vocês jogaram 97 jogos. Você lembra disso? Foi fundo no... Não. Pesquisou aí? Pesquisamos. Não, eu jogava muito, cara. Praticamente a gente... Nem em casa, porque os treinadores... no São Paulo, por exemplo, a gente
tinha dias que a gente chegava das viagens, ia no CT e já ficava lá. Porque tinha muitos jogos, né? Era muitos campeonatos, era Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, Recopa, era tanto Campeonato Paulista. E era muito jogo. E a gente não reclamava. Agora, né? 97 eu fiquei assustado quando eu vi esse. Até fui pesquisar depois para ver se era aquilo mesmo. E era 97 e ainda tinha algum jogo lá que não foi oficial, que não foi contado. Entendeu? Pela CBF. Mas vocês tinham um expressinho? Como é que era? Já tinha na época? Lá no São Paulo tinha. Lá no São Paulo? Tinha. E lá aqui também, né? Tinha o banguzinho, que chamava o banguzinho. Algo assim, era algo nesse sentido. Era o banguzinho, que era a galera que não jogava, que não era titular, mas era super importante no grupo, porque o Bolívar sabe muito bem que a gente, quando tem 11 titulares e não tem peças para repor, o time não anda, né? Sim. E nós tínhamos o Mancini, que hoje que é o técnico. Tem vários jogadores, na época, o Zé Alcindo, aqui no Grêmio eu estou falando, né? Aqui, aham. Mas era super importante ter... Até para manter o time de vocês bem treinado também, né? Sim, porque a gente treinava muito coletivo, né? Naquela época fazia coletivo. Né? Hoje não sei se faz muito pouco, coletivo. faz muito pouco. Faz mais desses campinhos reduzidos aí. Isso. Mas na época tinha muito coletivo e era bom. E os coletivos era como se fosse um jogo, porque o time em reserva era bom também, né? E jogava também, às vezes vocês jogavam contra a base também, às vezes os juniores. Sim, treinava contra o Júnior, o juvenil que vinha lá, aqui, né? Vinha lá de Eldorado para treinar com a gente. E tem uma história legal que eu vi, acho que foi você que contou, que quando os jogadores estavam subindo da base, às vezes no finalzinho do jogo lá, o treinador dava um jeito de colocar eles para ele ganhar o bichinho deles lá. Alguns treinadores faziam isso, né? Botava 5 minutos, o jogo já estava resolvido, vou botar ele para ele ganhar o bicho integral. Para né? pegar o bicho integral, para entrar. E até nós mesmo, né? A gente ajudava nesse sentido também, que às vezes pedia para sair. Eu pedia às vezes para sair, o jogo já estava resolvido, e eu pedia para sair para botar alguém para ganhar o bicho integral. E tem uma história essa aí, tu vê que agora as coisas juntam. Ele me contou o título deles do Grêmio de 96, o brasileiro. 96. De 96. Tem o dedo do homem. O Dinho falou, olhou pro Filipão, me tira, coloca o Ailton no jogo. O cara vai lá e faz o gol. Tu tem ideia, tu tem noção do que você fez nessa noite ali, nessa tarde? Eu tive depois. Tu mudou a história, cara. Eu mudei o jogo e se não fosse a minha atitude, o Grêmio não ia. Mas qual que foi o teu palpite? Tu tava sentindo, tava machucado? O que aconteceu que tu pediu pra sair e pediu pra trocar? Um minuto aí que eu vou tomar uma água. Uma aguinha. Tomar um chazinho. Um chá. Não senti nada, cara. Nós perdemos o jogo de 2-0 lá. Tá. Em São Paulo, né? Todo mundo naquela época torcia para a Portuguesa, né? Porque o favorito era o Grêmio. E nós tínhamos que ganhar 2-0 aqui, né? E o Paulo Nunes no primeiro fez aquele gol lá, o gol dele, de esquerda lá. E aí, aí faltava 15 minutos, 20, se não me engano, 15, e nós estávamos jogando com 2 volantes, era eu e o Goiano. Precisando fazer um gol, aí foi Deus que falou assim, vai lá, Dinho, e fala com o Filipão para sair. Eu não ia pedir para o cara, Filipão, tira o Goiano, tira qualquer... Isso eu não é do meu... Falei, então vai sair eu vou dizer, me tira e a gente tá precisando fazer gol. Pra gente botar um... E não só você disse mentira, você disse, põe o Ailton. E bota o Ailton. Eu falei, Filipão, mentira e bota o Ailton. É porque nós tínhamos uma amizade, temos até hoje, né? Até tu quiser uma oportunidade para gravar com ele, com certeza. Tem muita história. E aí os filhos da gente ficavam juntos, porque a gente ficava mais viajando pra caramba. E eu sentia muito porque os torcedores xingavam ele. O nosso time era fechado, né? Para entrar naquele time ali era ruim. Sim, tá louco. Tá louco. Aí eu falei, pô, esses caras xingam o Ailton pra caramba. Foi Deus, falou, vai lá e pede pro Ailton entrar. E eu fui pedir pro Filipão, que graças a Deus que ele aceitou, né? Porque de repente, se fosse outro treinador, vou fazer o que eu quero. Ou de repente, se fosse outro jogador, como você tinha o respeito, né? Ele pensou, não, é o Dinho que tá pedindo, né? Pode fazer. Pode ser. Claro. Era o capitão, né? Sim, era o capitão, né? Claro. Naquele time, nós tínhamos vários capitães, né? O Adilson também era capitão, o Goiano também revezava às vezes. E o Ailton entra e faz o gol do título. Então imagina, eu fiquei
Depois que eu fui ver a dimensão que era isso. Né? Tá louco. Nossa Senhora. Lá em cima, na concentração, que a gente concentrava embaixo da arquibancada. No Olímpico, lá em cima. Aí sim que eu vi, cara, depois aí a galera, o Cacalo, o Dr. Fábio Koff, o Filipão e Paixão, e a família da gente, e aquela galera, aquela multidão lá embaixo que dava pra gente ver, o pessoal lá, né? A dimensão que foi uma decisão que eu tomei que gerou um praticamente foi que nem tu ter feito o gol. Exatamente. A dimensão isso fora aí. De campo foi que nem tu ter feito o gol. Mas pode falar, Bolívar. Não, falando, tava falando isso que nem ele falou do Filipão. Cara, eu acho que eu queria ter trabalhado com o Filipão. Por ser um cara que eu acho que escutava muito os jogadores, né, Dinho? Era um cara que eu acho que de repente tinha uma relação muito aberta com os jogadores, né? Tinha. Acredito que tem até hoje, né? Porque até hoje. Ele é um cara que... as pessoas veem aquele jeitão do Filipão meio... durão. Mas não tem nada a ver. Aquilo é só pra quando tá... Tu andou no Monza do Filipão ou não? Tu andou no Monza do Filipão? Era o Filipão que tinha um Monza? Não, era um Monza cor de azul calcinha. Azul calcinha? Ele te deu carona ou não? Não, mas ele chegava no campo lá, a gente tinha os carros, as caminhonetes grandes, aqueles carros, e ele chegava no Monza dele, né? E eles diziam, onde o meu Monza chega, onde o carro de vocês chega, o meu chega também. Demora um pouquinho, mas eu chego. Mas ele tinha esse Monza. E não foi Monza. ali que ele te falou que você ia ser o capitão do time, não foi? Como é que foi essa história? Não. Como é que ele chegou e falou pra ti, você vai ser meu capitão ou não foi assim? Não, ele foi botando e foi ficando. Ele não chegou pra mim e falou, Dinho, tu vai não ser tinha um capitão fixo, o Grêmio tinha? Antes, quando nós chegamos aqui, o Luciano. Luciano. Lembro. Ele era um dos capitães dele. E aí, quando nós chegamos, aí ele revezava, né? Ou às vezes era o Adilson, às vezes era eu, o Goiano. Foi pro também. Adilson que ele contou dentro do Monza que ele ia ser um dos capitães. É isso aí mesmo. Bem isso aí. O Adilson, capitão América. Mas era relacionado a você. É isso aí. Não, e aquele time marcou época. Tá porque imagina, pega um Grêmio que começa a ganhar tudo. Imagina, o Dinho já vem lá com 2 Libertadores, 2 Mundial para chegar. Aí foi pro Santos, né, Dinho? Eu fui pro Santos, fiquei um ano no Santos em 94. Lá não ganhei nada. E aí depois que chegou no Grêmio, tu imagina? Tu chegou com status de estrela, não tinha como chegar diferente. Naquela época o Paulo Nunes, o Jardel, o Magno... o próprio Adilson estava recém, não sei se ele tinha. Darley novinho, Roger novo. Carlos Miguel era, não? O Roger, o Carlos Miguel. Eles estavam começando, né? Estavam começando, o Arilson. O Emerson. Emerson volante. O Arce também, ninguém estava chegando lá do Paraguai. Isso mesmo. Também ninguém conhecia. E quem era mais? Era eu que já tinha sido campeão mundial, Libertadores e muitas coisas. Então, eu já era um pouco mais conhecido do que eles. Mas graças a Deus o time foi formou uma família do caramba e importante, falando de Grêmio, que aquele time não era só dentro do campo que nós tínhamos amizade, era parceria, tu sabe como é que funciona. Era fora também, né? Fora também era uma união boa pra caramba, por isso a gente levava de fora pro campo e cada um fazia a sua parte e muito mais, né? Tem uma passagem, Bolívar, que eu vi, me corrija se eu estiver errado, Dinho. Você se inspirava no Zico? Era isso? Você gostava do Zico? Não. Eu sempre fui fã do Zico e do Roberto Dinamite, né? Zico e Roberto Dinamite. Do Falcão também. O Zico jogou contra ele, né? Jogamos contra, que eu estava no Sport Recife. Acho que jogamos, não muito, mas umas 2, 3 partidas eu cheguei a jogar contra o Zico. Mas tu ali, tu estava de meia, então tu não... Não, eu já era volante. Já era volante. Mas eu era meio fã até do Falcão. Eu gostava de ver o Falcão jogar, cabeça erguida, e não errava passe. Eu tinha uma... Tua inspiração era ele? No Falcão, porque o cara jogava de volante, mas ele... De cabeça em pé. Assim, sou fã do Falcão, né? Sim. E como é que cara? Como é que era na época você jogar contra o Zico? O Zico era um fenômeno na época, né? Como é que era jogar contra os caras? Você não dava tempo de pensar nisso ou nem? Não dava, porque depois que o jogo começa, aí já era. Já esquece. A gente já esquece. Mas antes sim, né, cara? Eu joguei contra o Maradona. Tu jogou contra o Maradona? Tava no Valência também, São Paulo e Valência. Ganhamos 2-0 no Morumbi. E eu era o Maradona, mas eu não estava nem aí, eu jogava normal. Depois aí tu olhas, né? Vou jogar contra esse cara aí. Como é que eu vou fazer para marcar ele? O cara que é craque. Imagina.
E você pegou muito craque, né? Você jogou contra o Milan, você jogou contra o Barcelona. Imagina os caras que tinham. Não, ele época, pegou. Né? Eles foram campeão do mundo, eles pegaram o Milan, né? Barcelona foi primeiro. Mas o Milan com um timaço, Milan. Não, o Milan é um timaço. E o Ajax também, né? O Ajax é um dos melhores da história do Ajax. Base da seleção holandesa. Todo mundo era da seleção. Da seleção. Da seleção, né? Van der Sar. Ronald de Boer. Os irmãos lá, é isso aí. Vixe. Não, time. Littmann. Overmars. Eu sonhava com esses caras antes de chegar lá no Japão. Eu sonhava com esse time. Meu Deus, cara. O Barcelona ali, Stoichkov, Zubizarreta, Guardiola, cara. Tu lembra que tu jogou Guardiola? Sim, lembro. Guardiola tinha outros caras também. Era uma seleção também, o time do Barcelona. Também do Barcelona era também um time muito forte, cara. Nadal, o zagueiro. Isso mesmo. Que é até o tio do Furilho, do tenista lá. Em 92 você chegou a entrar, você chegou a jogar na final? Não lembro. 92 foi o primeiro. Não, eu era titular. 93 tu era titular, né? Não, 92 eu também era titular, mas só que no jogo lá no Japão, o Tele optou por botar o Toninho Cerezo e aí me deixou no banco. Aí eu entrei e faltavam uns 20 minutos. Meu Deus, mas... O Toninho Cerezo, né? Não tava falando de ninguém, tá? Mas, vai ficar no banco, vai ficar pro Cerezo. Acho que o cara até fica feliz pra ficar com o Toninho Cerezo, cara. E o Cerezo devia ser um exemplo pra vocês, né? Porque ele tinha 38 anos já na época, né? Ele já tava quase me parando. E mesmo assim ele conseguiu ser 2 vezes campeão mundial. Exatamente. Seguido, né? Mas uma das finais, eu não lembro qual foi, ele foi um dos melhores em campo, não foi? Ele foi escolhido o melhor em campo, Foi escolhido o melhor em campo, né? No outro foi o Raí, se não me engano, e contra o Milan foi Toninho Cerezo, foi escolhido o melhor. Cara. Tinha uma final, a final, o News on the Boys foi o quê? Foi final, semifinal, tu lembra não? Foi... Acho que foi uma coisa assim. 105 mil pessoas no Morumbi. 105 mil pagantes. É que naquela época o estádio dava mais gente, espaço maior, né? Espaço maior. 105 mil pessoas pagantes. Então tu imagina loucura, quantas pessoas tinha lá dentro. Mas tu imagina esse time do São Paulo, cara. Esses caras arrastavam multidão, cara. Arrastavam multidão. Imagina que time em sequência ganha 2 Libertadores e 2 Mundial, cara. E uma coisa bem interessante que eu estava vendo, fazendo uma conversão, mais ou menos o ingresso na época era entre 10 e 45 reais. Ficava o ingresso. O preço do ingresso. Entendeu? Comparar com hoje, né, que o ingresso sei lá, a Série A deve ser 150, 100, talvez um pouquinho menos, né, quando o estádio é maior. Sim. Né? Acho que quanto menos, né, qualquer pessoa tinha acesso. Né? Eu acho que é mais, eu acho que é uns 300. Hoje em dia está muito caro. Do Palmeiras falando, reclamando, que eu acho que chega até 300 reais. Dependendo do lugar que você compra. Do lugar que tu vai, né? A experiência que tu teve de ir fora do país? Jogou fora do país, da Espanha, né? Eu joguei no La Coruña. La Coruña. 91. Quem que tinha essa época, Dinho, que tinha dos caras de fora da Europa que jogava contigo lá, que tu te lembra? Lá, os de lá, Brasileiro tinha algum outro? Brasileiro não. Eu acho que eu fui um dos primeiros brasileiros a jogar no La Coruña. Depois, quando eu saí, chegou o Mauro Silva e o Bebeto. Que fez história, isso aí. E o Bebeto, eles ficaram muito tempo lá. O Mauro Silva, se não me engano, até mora por lá, ou tem acredito que lá, sim. Porque ele ficou jogando muito tempo lá. Ficou muito tempo lá, né? Aí depois foi jogar o Donato, Djalminha, Rivaldo, Luizão, se não me engano, também jogou lá. Quanto tempo ficou lá, Dinho? Eu fiquei 6 meses. 6 meses lá? 6 meses. Foi só uma temporada, que depois o Mauro Silva, já estava certo o Mauro Silva vir. E o presidente do Bragantino era o Nabi Abichedi. E era o dono do time, né? Até o estádio é o nome que leva o nome do estádio, é isso aí. Dele. E eles foram contratar o Mauro Silva e ele não deixou, porque o Bragantino estava muito bem no campeonato. Eles têm um jogador lá no Sport de Recife que é bom e nós estamos querendo trazer para cá. Aí eles foram atrás de mim e aí eu fui para lá só 6 meses. 6 meses. O Mauro Silva já ia. Entendi. Cara, eu vou contar uma curiosidade aqui sobre mim, Dinho. Eu era fã do Dinho demais, assim, do jeito que ele jogava, né? E quando eu gostava muito de jogar futebol, até joguei na base lá da Chape, eu ficava cuidando da chuteira dele. Eu adorava a chuteira do Dinho. Se eu tivesse a capitã de Porto Alegre. Dinho, eu era apaixonado pelas chuteiras que você usava. Uma porque tu usava umas travanas assim, trava de alumínio. né? E cara,
Cara, eu sempre falava pro meu pai, cara, eu quero uma chuteira daquela, eu quero uma chuteira. Mas não tinha como encontrar naquela época. E tinha as antigas 6 travas, né, Jim? Que era 6 travas mesmo, né? É uma dessas que a Zanella tá falando. Nossa. Eu tenho uma até hoje. Tem uma guardada? Tem a guardada, tá lá. Tu usava sempre a mesma marca de chuteira? Não, nessa época eu era patrocinado pela Mizuno? Pela Mizuno. Mizuno. E depois eu fui para Puma também. Eu sempre trocava as travas de alumínio, né? Tirava as que vinham nela e colocava umas maiores coisas. Atrás, né? Bota atrás as maiorzinhas. E às vezes até dava uma alisada nela. Eu lembro que uma vez eu guardei. Imagina! Às vezes até dava uma alisada nela. Imagina! Porque por causa dos gramados era muito molhada. Né? Pra não escorregar. Uma vez eu guardei uma capa do 0 Hora, Bolívar. Para saber qual que era a chuteira que ele... Sério? Sério, é muito legal. E meu pai era um gremista muito fanático também, acompanhava sempre. Bota aqui um chazinho para nós continuar essa resenha aí. Deixa eu te pedir uma coisa, tem bastante coisa sua na internet sobre o Grêmio, mas sobre o São Paulo não tem tanto. Né? Eu descobri algumas ali, eu queria que você falasse um pouquinho, que na época do São Paulo, o pessoal os caras iam vender carro lá para vocês, o pessoal ia vender joia lá, os caras deixavam entrar no CT? Como é que era isso? Deixavam, Danela. Hoje em dia os caras não passam nem no portão. Não. Antigamente o pátio lá no São Paulo era... Bom, sabe, a boleirada gosta muito de carro, né? Sim. Nós sabemos. E os caras iam visitar a gente lá e às vezes negociar carro ali, né? Lá dentro. O teleiro não ficava... Tá louco. Bem... E a gente... Os caras trocavam, né? O Pailinha, Miller... Eu muito menos porque eu estava começando ali. Então eu pensava muito lá na frente, né? Futuro. E os futuros, eu comprava muito imóvel, essas coisas todas, mas o carro não era minha... Muito embora eu também gosto. Mas os caras iam lá, né? Os caras iam vender. Iam vender joia, carro, roupa. O pátio lá... Era uma feira. Era uma feira, porque era todo mundo querendo negociar. Sabe que o pessoal tinha um saláriozinho melhor, né? Sim. Eu não sei se hoje como é que é nesses pátios aí dos clubes. Não, mas é que nem tu falou, hoje em dia os caras não conseguem nem entrar. Não conseguem nem entrar. É diferente. Mudou muito, cara. E o Tele falava pra vocês, né? Falava assim, o Tele falava pra vocês assim, não comprar? Falava. Carro antes de ter uma casa, algo assim? Como é que é? O KT, o Macedo, Vitor... Mas mais da gurizada, ele falava, cara, vocês comprem tu já tem uma casa, apartamento, porque o carro, tu vai morar dentro do carro. E é verdade. O carro, compra a casa, compra apartamento, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Mas mesmo assim o pessoal trocava de carro toda hora. O Miller trocava muito de carro, toda hora. Eu ficava assustado, porque trocava. Ele, quem mais? O Macedo também. Gostava muito de carro. Era uma galera. Tu vê que... Mas funcionava assim mesmo. Tanto que tem alguns exemplos, né, de jogadores que faziam isso naquela época e hoje passam um pouco de dificuldade. Tem muitos, né? Não vou citar nomes, mas vocês sabem muito bem que tem. Inclusive amigos de vocês também, o pessoal de São Paulo também. Tem muita gente que não investiu, né, quando tinha que investir. E tanto também que era mais difícil, né, Dinho? Não era o salário que tem hoje. Era porque o salário não era esse absurdo que os caras ganham hoje, né? Era muito menos. Muito embora já era bom, né? Já era bom. Para um cara que é assalariado, o salário era muito absurdo, mas... Hoje consegue resolver a vida numa transferência, né? O cara numa transferência. Um ano. Se tu trabalhar bem, numa temporada, numa temporada, o cara que ganha esses dígitos de 1 milhão, por exemplo, por mês... Imagina, tu tá vamos citar o Hendrick. Não tem 18 anos e se ele quiser parar de jogar bola agora, ele pode parar. Ele pode parar. Pode abandonar a transferência que foi feita agora da venda feita. dele, e tantos outros, né, cara? E tu vê que essa coisa do Tele, por isso que o Tele foi o Tele, né? Porque imagina o Dinho ter trabalhado, a preocupação do cara com o ser humano, né? De falar, cara, ó, se organiza assim. E, cara, não é à toa que fizeram lá agora, inauguraram recentemente uma estátua dele, né? A estátua do Tele lá no merecidamente. Mas não tem como, né? Pela história que ele fez, né, Dinho? Pô, tá louco. Ele é um dos melhores treinadores do Brasil. Fizeram a eleição. O que os caras fazem hoje, o treinador, ele fazia lá. Já fazia antes. Já fazia antes. Tu imagina, cara? Mas diga uma coisa pra mim, Bolívar. Eu tava ligando aqui os pontos. Vocês não se cruzaram no Grêmio? Como é que foi? Você na base? Não. O Dinho, quando eu chego no Grêmio, eu chego 98. Ah, é verdade. 98, quando eu cheguei na base do Grêmio pra jogar. 98 eu cheguei.
Vamos pro quadro, então? Vamos pro quadro, né? Bola dentro e bola fora aqui no Frente a Frente com o General. Vamos lá, Dinho. Esse é o... Barba tá afiando Tá, essa tá faca afiando. olhando pra mim E aí. te olhando. Tá me olhando feio por quê, pô? Tu sabe com que tu tá lidando, né? Vai devagar aí com esses negócios aí. Eu tava molando a faca e me olhando aqui. Tá louco. Dinho, momento bola dentro, momento especial da tua carreira, ou profissional, ou pessoal, que tu tem, assim, guardado com muito carinho. Eu sei que são vários títulos, mas um que tu guarda muito em especial. Bolívar, são vários títulos que eu ganhei, graças a Deus, mas um especial foi o primeiro título mundial, quando nós ganhamos do Barcelona, que eu só acreditei depois que terminou o jogo, quando tinha um telão, quando apareceu meu nome lá, eu sou nordestino, né? Muito embora eu sou adotado aqui no Sul já, Sim. Mas eu estava vindo lá do Nordeste e eu me imaginei, eu comecei a jogar com 19 anos já, eu não fui para base nada, e família humilde pra caramba. E eu estava lá no Japão, numa decisão de um campeonato mundial, naquele meio daqueles jogadores, tudo. Imagina. Eu disse, pá, como é que eu saí daquele lugar lá, do meu Neópolis, lá, interiorzinho lá, e estou aqui? Eu imaginava assim, meu Deus, não sou eu que estou aqui, tinha me beliscar para ver se era eu mesmo. E a chegada de vocês em São Paulo, imagina a loucura que foi. Bah, tá louco? Imagina aquela multidão lá, no aeroporto, no Morumbi. Foi um dos momentos especial da carreira, né? Mas vamos deixar isso. Esse é um momento especial. E o bola fora, de repente alguma coisa. Eu sei que tu não te arrepende de nada que tu faz. A gente já conversou sobre isso. Tu é um cara que, se pudesse repetir tudo novamente, repetiria tudo novamente. Mas alguma coisa que de repente tu lembre, cara, se eu tivesse a cabeça de hoje eu não faria. Alguma coisa nesse sentido. Alguma entrevista tua, alguma declaração. Bolívar, eu vou te falar a verdade. Eu não me arrependo de nada não do que eu fiz. Eu estou tentando achar uma aqui para falar. Mas talvez, a gente sabe, todos os torcedores do Grêmio, principalmente, sabem do jogo contra o Palmeiras, aquele jogo lá, né? Daquela confusão que teve e aquela atitude que eu tive depois lá. O pessoal de hoje não sabe, principalmente a gurizada, do que aconteceu antes, né? Sim. Daquele lance atrás do gol lá, que eu fiz aquele lá com aquela discussão com o Valber lá. Mas talvez se hoje eu não teria tomado aquela decisão de dar aquela voadora lá, né? Mas pode ser esse aí. Pode ser esse aí. Pode ser esse lance aí. Que é um lance, né? Talvez eu teria ficado tranquilo e não ter tomado aquela decisão. Mas eu tomei. Mas ali eu tomei um soco na cara daquele dia ali. Mas ninguém viu. Aquilo que o Dinho falou pra gente no início da relação que eles tinham, aquele time do Grêmio, se tu pegar alguns vídeos eu olhei do Dinho, os caras davam uma porrada no Paulo Nunes, davam uma porrada no fulano e tal, e os caras muito miudinho, aí chegavam eles, cara. Sabe? Parece que doía neles a pancada, né, Dinho? Ou ia eu, o Adilson, a gente não deixava e tomava a frente logo, né? Porque eu imagino o Paulo Nunes era magrinho pra caramba. E aquele bichinho era chato jogando, né? Chatinho. Era... Franzini. E agitava os caras e tomava ali pau mesmo. O Arilson também era outro que gostava de fazer a firula dele. E como eu já era mais velho do que ele, e era capitão do time às vezes, né? Eu tinha mais essa liberdade para conversar com o árbitro. Então eu estava sempre na frente defendendo ele, porque senão ele ia apanhar muito. Senão apanhava, né? E a gente fala, né? Tu imagina? E não tinha VAR, cara. É igual eu. Não tinha VAR. Minha geração também, eu não peguei VAR. Então, cara, tu imagina o Dinho ainda pior ainda quando iam jogar na Argentina e Uruguai lá, contra os caras. Argentina, meu irmão, tu sabe, se o cara baixar a cabeça e ficar assim, não são os argentinos, o pessoal lá, eles deitam e rolam, né? Se tu não bater de frente com eles, já era. Eu só imagino, Dinho, imagina a loucura, cara. Eu imagino, você chegou a jogar na Bomboneira ou não? Sim, cheguei. Todos esses estádios, né? A maioria deles eu joguei não sei quantas, umas 8 Libertadores, eu acho. Nossa 7. Senhora. Deve ter passado por tudo então, já. Imagina garrafada e pedrada e ônibus quebrado. Meu Deus do céu. Chegando no vestiário e tudo pintado para ficar mal. Olha o Barba agora. Dá aquele talho especial para nós, ô Barba. Ô Dinho, tu sabe que uma das coisas, cara, a gente que é apaixonado por futebol e eu vivi morei no Olímpico ali também 2 anos. De da arquibancada. De tu passar hoje ali e tu ver, cara, o que é hoje o Olímpico, o jeito que tá, né?
Eu não gosto de passar ali, Bolívar. Porque imagina as lembranças que tu tem de títulos todos. A grande maioria, cara, os títulos ali ganharam tudo, cara. Eu lembro dos meus filhos brincando ali naquele pátio. No pátio que tinha ali. Do pessoal, porque às vezes a gente não ia para casa, dormia ali mesmo. Ia jogar domingo, concentrava na sexta. Você imagina? E a gente não tinha nem tempo de ficar direito com a família. Então eles iam para lá e brincavam. Aquele pátio lá era criançada, todo mundo com filho pequeno. E às vezes eu passo ali, passo muito pouco, porque eu lá pela parte de trás é um absurdo, né? É feio, né, cara? É uma tristeza. E eu não gosto de passar por ali. Eu acho que para quem gosta de futebol, quem viveu, eu joguei muitos Grenais ali com o Inter, indo enfrentar ali, cara, era uma atmosfera diferente, cara, o Olímpico. Eu nunca cheguei a passar no Olímpico quando tinha os jogos ali, né? Agora com a nossa gravação, nosso programa, a gente subiu para vocês foram lá? Vocês chegaram lá que vocês iam passar ou não? Nós vamos ir amanhã lá, entrar lá para olhar. E ali é pertinho. Não vamos entrar, não vamos. Olha, quando o Olímpico, não dá para entrar. Quando o Olímpico estava rodando, tinha jogos, eu nunca tinha vindo para cá. E daí a gente veio agora, já tem a arena, tudo, mas desse dia a gente passou lá. A gente nunca viu funcionando. Dá tristeza de olhar, imagina que tu teve um pedaço da tua vida lá dentro. Não, e ali tinha um suplementar, o campo suplementar do lado, era um tapete, né, Dinho? A gente treinava lá, né? A gente treinava ali lotado, de gente, né? Lotado em volta, olhando, né? olhando o treino. Olhando o treino, porque o pessoal entrava direto, ficava ali na volta, né? E tem um lance que um torcedor começou, a gente treinava ali, como vocês sabem, e o pessoal ficava encostado na tela, né? Às vezes era para xingar até, às vezes. E um cara começou a me xingar. A gente correndo ali, aquele miguezinho na volta do campo ali, um cara começou a falar não sei o quê. E aí eu estava correndo ali, o Paulo Nunes, se não me engano, era o Miguel. Ali, aquele trotezinho, eu disse, esse cara aqui, eu vou... Olha o que vai acontecer. Quando a gente caminhando de miguezinho aqui, assim, quando ele falou, eu pulei aqui assim na tela. Só que não pegou, ele estava com a mão assim, quando o pé bateu, ele foi para trás. Foi para trás e o segurança tirou ele. Ele estava enchendo o saco pra caramba. Ele disse, vai ver. Que aconteceu, coisa que aconteceu. Mas eles tinham acesso direto ali. Direto ali, ficava assistindo. Fase ruim, se pegasse, ou fase boa, lotava. Do mesmo jeito. E o dinheiro era bom nessa voadeira aí? Hã? Era bom nessa voadeira. Bom, experimenta aí, linguicinha de cordeiro. Vamos lá. Essa do Barba Especial, da Primevo, realmente ela é especial. Coisa boa. Olha aí, Dinho. Ó. É de cordeiro? De cordeiro. É boa, viu, Dinho? Cordeiro com hortelã. Coisa chique, hein? Cordeiro com hortelã. O Barba não é brinquedo, viu? Não, homem é fera. Muito boa. Muito boa. Viu, Dinho? Só para nós começar a dar uma brincada. Com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma pausinha, mas eu queria pedir antes disso pro Dinho, qual foi o jogo que você deu um rolo ali e você, na delegacia, a torcida estava te esperando? Não, a torcida estava esperando. A torcida estava te esperando na delegacia? Pesquisou bem. Foi esse jogo do Palmeiras aí, que deu essa confusão lá, que nós perdemos de 5 a... Ganhamos de 5-0 aqui. Imagina, a torcida foi com ele para a delegacia. A Nazenha, ali... O pessoal pegava muito ônibus ali, né? Sim. Ali era ali perto, em volta da Zénia. E tinha um ponto bem na frente da delegacia. E o Palmeiras, fui eu e foi o Valber lá para a delegacia. Só que quando eu cheguei lá... foi o episódio do Valber. Do Valber. E aí quando eu cheguei na delegacia, os caras queriam me levar, né, no carro da polícia. O Cacalo, que era o presidente, se não me engano, o vice-presidente do Cacalo. E eu queria ir no meu carro. Eu falei, eu não vou no carro da polícia, não matei ninguém. Bandido. Não sou bandido. Eu vou no meu. E aí eu fui com o carro da polícia na frente e eu fui seguindo até lá. Enfim, quando eu cheguei lá, tinha bastante gente no ponto de ônibus. E aí foi aquela loucura, né? Só tinha gremista ali, né? Só tinha gremista. E tinha uns presos lá dentro que já sabiam, né? Já sabiam. Lá dentro da delegacia. Que tem a celinha lá. Tinha uma cela lá e já sabiam. E aí eu fui chegando, a torcida começou a gritar meu nome lá e consegui entrar na delegacia.
E os presos batiam na tela, pegavam um negócio fazendo. Pega. Na grade? O Valber estava do outro lado, né? Ele estava lá também. E os caras batiam, pega ele de novo, João, pega ele de novo, pega ele. Imagina a cena. E os torcedores lá fora gritando meu nome, né? Meu Deus do céu. E o Essa torcedor? foi a única vez. Do ônibus. A única vez que foi pra delegacia foi essa ou teve mais alguma? Não, só a única Só vez. uma. Só uma. Ó, meu, tu imagina a loucura. Só uma, A loucura, que eu me lembro, sim. a loucura que o torcedor tava, cara. Os caras ganharam de 5-0 do Palmeiras. E nós não estamos falando o Palmeiras, cara. Era uma seleção. A O Palmeiras era uma seleção. Cara, o time era clássico, né? Grêmio e Palmeiras. Quem que era Rivaldo? Quem mais tinha lá? Tinha o Roberto Cafu. Carlos? Roberto Carlos, Roberto Cafu, Carlos. Antônio Carlos, Veloso, goleiro. Rivaldo. Meu Deus do céu. Evair, centroavante. Meu Deus, cara. Timaço, né? Era um time. O Miller não tava nesse time? O Miller não tava nesse time do Palmeiras? Miller não. Mancuso, o volante, lembra? Argentino. Meu Deus, cara. Louco. Você nunca foi pra delegacia? Eu nunca fui, cara. Não foi. Não tem essa no teu currículo? Não, pior que eu não tenho. Essa eu fiquei devendo. E sabe outra que eu. Não, mas tá em tempo ainda. Sabe outra que eu fiquei devendo? Outra que eu fiquei devendo que eu nunca me aconteceu na minha carreira, de uma das coisas que eu falo, cara, joguei quase 20 anos e nunca andei de carrinho aquele que vai tirar jogador de dentro do campo. Mentira. Cara. Juro por Deus, eu também não. Acho que nem tinha na minha época. Acho que tinha. Mas era de maca. Nem de maca. Dinho, nunca saí, cara. Mas que fiasco? Mas Nem comemorar um título. Em compensação, quantos que saíram? Não, vai, bastante. Quantos que mandou a Maria mandar? Quantos botou pra sair, né? Mandar. Então, cara, eu nunca andei, cara. E eu tinha vontade de andar naqueles carrinhos, cara. Agora, se eu vou cair vocês um não pouquinho. andaram, mas mandaram bastante gente passear com ele. Bastante gente passeou. O treinador não pediu pra dar uma volta? Deve um pouco aí que eu nunca dei isso aí, ó. Deitava lá só pra ver a sensação. Pior que nunca andei, cara. Tu vê que é um negócio louco. Queria ter uma curiosidade, Edinho. Como é que era o coletivo de vocês? Porque assim, ó, o Darley falou que ele deu um carrinho no Felipão na rodinha de bobinho. Entendeu? Como é que era o coletivo de vocês lá no Grêmio? Ô, Zanella, a rodinha do bobinho já era um... O bicho pegava. Bom, eu só jogava com aquela chuteira. Só no treino também? Treino também. Meu Deus. Por isso que o nome do treino era Rachão. Mas no bobinho já... Quando a gente fazia o bobinho, os caras já sabiam. Quando ia eu e o Danley pro meio... os caras não faziam frescura não. Era toquezinho e larga logo, porque eu já dava logo o carrinho. Até no Evaristo, que era o treinador também, o seu Evaristo. Ele gostava muito de participar do bobinho, mas quando a bola ia para ele já socava e corria logo, quando a gente estava no meio. Porque eu não tinha paciência de estar correndo ali, eu já dava o carrinho jogo e só era tocar na bola que saía. Já saía, exatamente. E o Danley também era outro louco também. O Danley dava no meio também. Nunca chegou a dar o carinho no treinador, né? Dei? No treinador também? Sim. Mas tá participando? Na hora do bobinho ali. Lá tá no bobinho, vai fazer gracinha? Vai embora. Não, ele o Filipão e principalmente o Evaristo, eles brincavam de vez em quando, mas já tocava logo. Não ficava querendo fazer gracinha, não. Tu imagina, e o Evaristo foi um cracaço de bola, né? Imagina. O Evaristo foi um cracaço de bola. Aí tu imagina, o cara vai participar da rodinha. E os caras ficam zoando, né? Se inventa de levar uma caneta ainda, alguma coisa. Aí o cara fica mais puto ainda. Porque tu leva a caneta e os caras zoando. Tu imagina. Imagino. Teve uma situação que o Bolívar contou pra gente, o Guinazu também. O Bolívar, quando chegavam uns caras de fora, eles davam uma pegadinha para dizer, ó, aqui é nós, aqui quem manda é nós. Quando chegava algum jogador de fora que vocês não conheciam, uma contratação nova, como é que era? Vocês acolhiam de braços abertos ou vocês davam uma chegadinha para dizer, ó, aqui funciona assim? Não, mais ou menos assim, porque como a gente já tinha um grupo formado ali, né, e outros, e quando sempre chegava um jogador desse assim, que a gente tinha que trazer ele para nós, né? Para ele se sentir bem, se encaixar bem no estilo de jogo do Grêmio na época. E a gente fazia mais ou menos isso também, para o cara já ir vendo como é que era que tinha que jogar aqui, né? Você viu muitos jogadores mudar de estilo chegando no Grêmio? Tipo assim, jogava no outro time lá, habilidoso pra caramba, daí vinha ali, se encaixava no jogo de vocês? Sim, porque ele tinha que entrar no espírito, no jeito do que nós jogávamos. Eu vou dar um exemplo do Paulo Nunes. O Paulo Nunes, até ele brinca até às vezes, que ele não marcava ninguém, né? Só era queria jogar da frente, só atacar. Até o Paulo, ele tinha que voltar para marcar, ele às vezes até dar carrinho também. Exatamente. Que ele não era característica dele.
Então, o cara, quando chegava, ele já tinha que entrar no ritmo da gente. Qual- não pegasse, qual vocês o cara que cobravam, tu lembra, Jim, que tu fala assim na época de jogo, que nem a gente falou ali a questão de, puta, eu joguei contra o Maradona, joguei contra o Zico, mas um que tu falava assim, cara, esse é chato, vai ter o jogo contra ele. Cara, esse é chato. Tu lembra do Denner, né? Sim, o Denner lembra, a portuguesa. O Denner Depois veio pro Grêmio. era rápido, cara. Era rápido aquele guri. O Edmundo também era muito habilidoso. Sávio também, né? O Sávio, aquilo ali era trabalho. O Sávio também, pá, quando o Sávio vinha pra cima, cara, ele era habilidoso e rápido. Eu falava, meu Deus, lá vem esse magrinho pra cá, pra cima de mim, aí eu vou ter que dar um jeito nele, né? Ou a bola ou ele. Ó, bola. Vai. Desculpa aí, Sávio, mas era... É trabalho. Ô, meu, Trabalho sujo, mas era. Era muito cara habilidoso, cara. Denner, Sávio. O Pelo amor de Rivaldo Deus. também Imagina, era cara. macaco. Na época o futebol não era mecânico como é hoje, não. Na época tinha muito jogador Muito habilidoso como tá esse que você louco. citou. Né? Os caras vinham pra cima mesmo, né? O Djalminha também era habilidoso pra caramba, né? Djalminha, nossa, Djalminha é demais. Demais. A gente tava comentando o lance do La Corunha, que eu até tava vendo uma reportagem que tu vê que o Brasil se dá o luxo de não ter o Djalminha e Alex ter disputado uma Copa do Mundo. Nossa Senhora. Jogariam em qualquer seleção do mundo. Qualquer uma. Os dois, o Djalminha e o Alex, pá. Jogariam Dois em qualquer craques. uma. Tu imagina, Jim? Tá louco. Olha o privilégio que é o Brasil, cara. Com certeza. Um celeiro de craques e que não foram... Não é que não foram aproveitados, tinha muitos, né, cara? Por exemplo, na época que você foi, tinha quem? Tinha Dunga, tinha quem mais? Na época eu fui pra seleção brasileira em 93, né? 93, né? Eu tava jogando lá, nós somos campeões mundiais, né? Lá no Japão. E eu fui convocado, saí de lá, nós saímos direto de lá, eu, o Leonardo, o Miller, se não me engano, para lá, direto pro México. E eu joguei, o meu campo foi eu, Dunga, o Raí, e não me lembro quem foi o outro. Ou até o Renato Gaúcho também acho que jogou nesse dia, estava na seleção. E eu não fui para a Copa do Mundo, né? Depois daquele jogo lá teve a outra convocação. E foi o Mauro Silva e o Dunga que foram como volantes. E depois, 94. Era muito craque, né? 94. Que foram campeão. Pessoal, aqui no Frente a Frente com o General, surpresas da bola, hein, General? A galera mandando vídeo pro homem aí. Mandaram vídeos pra ele, de caras que atuaram contigo. Tenho certeza que tu vai curtir aí. Aperta o play, o playzinho ali embaixo ali, Dinho. Oliva, meu amigo, General, tudo bem? Tô sabendo aí que tu tá aí com um grande amigo meu, Dinho, esse volante que pegava pra caramba, dava uma segurança naquele meio campo, mas acima de tudo tinha uma qualidade no passe e um chute que era uma pancada, tchê. Passando aqui para contar mais uma historinha nossa nas concentrações, que eram muito divertidas de certa forma, né? Porque para passar o tempo a gente arrumava sempre algo para fazer. Então teve uma época que começamos a fazer um tal do joguinho, tal do peteleco. Rapaz, começou com 3, 4, daqui a pouco foi indo, quando vimos tinha quase 8 e isso quando não tinha os outros na volta olhando. O Dinho pode contar bem isso aí, porque rapaz, ninguém queria cair na mão desse cara não. Quando ele vinha com peteleco, eu acho que ele até treinava em casa, cara. Era uma pancada que parecia que dava de mão aberta. E certa vez, a gente até direcionou para sempre perder o Jardel, que tinha um orelhão. Mas ele pode contar isso. Jardel acho que teve que fazer gelo depois, porque ficou com a orelha num vermelhão só, cara. Um grande abraço para vocês aí. Um ótimo programa e que Deus abençoe. É verdade. Aí. É isso mesmo, era Jardel. Tu já cantou antes já? É verdade, porque o Wagner Mancini era o que dava as cartas, né? Quando era mano a mano. O Wagner Mancini, o treinador, que é treinador agora? Treinador. É treinador. Ele dava as cartas e o pessoal que tinha a minha orelhinha meio aberta Sofria porque o meu peteleco era muito forte. Dinho, você pediu pra você só... Opa. Aí, agora... Valeu. Show. Eu achei que eu tava com aquilo aqui. Não, ele falou, disse que tu acho que treinava com borrachinha no dedo, cara. Não treinava não, mas o peteleco era forte. A pancada era forte? Era forte. Aqui tem outro, aperta aí. Ó, o Nildo. Aí.
Fala galera, frente a frente com o xerife. Oh, yeah. Aqui é o Nildão, parabenizar General Bolívar por esse podcast. E o entrevistado de hoje nada mais, nada menos que o xerife Dinho. Cara, esse cara é um monstro, cara. O Dinho era tão bom dentro de campo quanto fora de campo. E algumas resenhas fora de campo, cara, é só coisa boa. O Dinho é um cara especial, um cara que nos deu muitas alegrias, segurava a onda. Meio campo, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel, eu, o Alexandre, te jogava tranquilo, porque esse cara tomava conta de tudo. O Dinho é uma pessoa que todo mundo temia, mas todo mundo queria estar do lado, porque o cara era respeitado dentro e fora de campo. Falar do Dinho é só coisa boa. Bolívar, queria ter eu jogado com Bolívar e Dinho, aí ficava mais fácil ainda, cara. Parabéns pelo programa. O gol do título, primeiro a abraçá-lo foi eu, cara. Um beijão, um excelente programa. Falar do Dinho é só coisa boa. No churrasco e dentro de campo, ele segurava a onda. O homem, não faça mal pro Dinho, que ele vai atrás, hein? Um abraço, Bolívar. Só coisas boas. Baita programa. Que Deus abençoe você sempre nesse podcast. Gente boa, Nildão, hein? Nildão foi importante também para aquele início de 94, né? Ele fez um gol do título da Copa do Brasil, né? Isso mesmo. Contra o Ceará. Contra o Ceará. Tu sabe que eu encontrei ele, cara, em Imperatriz, no Maranhão, cara. Eu tava de técnico do Santa Cruz e a gente foi jogar lá. E aí encontrei ele lá, cara. Cara, uma felicidade, gente finíssima demais. Toda vez que eu encontro ele, é um cara muito especial, cara. Ele é um cara muito especial mesmo. Aqui tem outro que tu vai curtir muito. É uma pessoa muito especial na tua vida, eu tenho certeza disso. Bah, botou filtro solar, hein? Luciano. O Dinho é meu companheiro. Constituímos uma família linda juntos. Temos uma energia muito parecida. Somos pessoas do bem. Ele é um cara incrível. Todos que têm a oportunidade de conhecer ele de verdade como ele é, sabem o quanto ele é um cara do bem, um cara especial, um cara diferenciado. Nunca ouvi ninguém falar alguma coisa que não seja positiva sobre ele. É um cara de raça, um guerreiro, que venceu porque se dedicou muito. E Nossa Senhora Aparecida sempre iluminou ele e vai continuar iluminando. Te amo. Beijo. Vai tomar um carrinho quando chegar em casa. Obrigadão, a Lu, pedi pra ela, que legal, ela mandou esse vídeo. Eu falei pra ela, tu precisa do vídeo pro Dinho. Ela falou, mas como o Bolívar tal fazer? Ó, se emocionou. Se emocionou aí, que legal, cara, que bom. E aqui, ó, eu conheço, tá? Tô conhecendo agora. Parece que eu conheço há mais de 10 anos, o Dinho. Ela é uma mulher muito especial, cara. Nós já estamos juntos há 20 anos. Eu tive outras mulheres, né? Mas essa daí é especial. As outras também foram, mas essa daí mais ainda porque ela me ajuda, né? Na minha vida. A minha vida é muito corrida, sabe como é que é. E se o cara não tem uma companheira que entenda a gente, o cara não vai. E graças a Deus eu tenho em casa. Alô, queridíssimo, mas tu vê, cara, eu tô tendo oportunidade de ter o convívio com eles, cara. Eu acredito. Cara, são duas pessoas assim, ó. Eles tiram a roupa do corpo pra te dar, cara. Não assim, tem tempo ruim não com a gente. Cara, impressionante, cara. Eu assisti algumas coisas que você sempre cita ela, e você sempre cita ela com carinho e com alegria, brincando, você brinca com ela. Eu acredito que ela seja uma pessoa que... A relação deles é muito legal, cara. Quem tá de fora, que não conhece a gente, às vezes acha que a gente tá brigando. Tá brigando. Mas é o jeito da gente mesmo, né? Quem conhece a gente sabe que nada a ver. Graças a Deus a gente tem uma vida bem tranquila, eu respeito que eu tenho com ela fora do comum, porque ela me ajuda e me ajudou lá 20 anos atrás. Nós construímos outras coisas e estamos juntos. Espero que
tenhamos mais uns 20 anos. Não sei se eu vou ter mais 20 anos de vida. Já estou com 56. Mas espero que a gente tenha muitos anos juntos aí. Que legal, viu? Fizemos o homem se emocionar, que legal. Fizemos o homem se emocionar, né? Se fosse no tempo que ele jogava, nós teríamos achado o ponto fraco. Exatamente. Mas daí, tu viu o vídeo, né? Não passa, ele vai vir de atrás. Ele vai caçar. Ele não ia perdoar. Não, ele já falou que ela vai levar um carrinho quando chegar em casa. Ela fez um vídeo escondido, botou filtro, até filtro botou. Tu viu? Não, mas ficou bonito, ficou legal ali. Ficou danada. Ei, ô Dinho, a gente estava conversando antes aqui, tu comentou, eu acho que é um lance muito legal para tu comentar, que além dos caras que o Dinho falou que atuou, ali Zico, com os caras Maradona, o Higuita é emblemático, né? O Higuita é emblemático. Com certeza. E foi final com eles, o Dinho. Foi a final. Final, né? Foi o jogo aqui. O Zanelli ia perguntar, né? Fazer pergunta. Não, eu tinha separado essa história, é magnífica. Né? Essa história é especial, cara. Isso aí é muito legal, porque tinha essa parada do... Tinha, porque na época... Era do doping, né? O exame antidoping eram 2 de cada, não sei se é ainda. E o melhor de tudo, tinha cerveja lá no antidoping. Tinha cerveja no exame antidoping. Fora do comum uma coisa dessa. Só que, na maioria das vezes que a gente ia pro exame, os médicos ficavam loucos para ir embora, né? Eles ficam loucos para ir embora. E o cara queria ficar tomando. A gente queria uma resenha, a gente juntava 2 amigos nossos do outro time e sentado ali e conversando e cerveja ali. E os caras do médico querendo louco pra gente mijar, né? E aqueles jogos tarde da noite, né, Di? Do jogo que ia acabar 11h30. 11h30. Era o jogo da TV, né? E a mulherada e as esposas da gente esperando lá fora. Muitas vezes a minha teve que ir embora. Tu vai embora que pega aí o carro e vai embora. E cair no doping. Vai demorar. E pra ficar mais tempo conversando antes, já ia no banheiro. Daí já ia com a bichinha. Já ia, o cara vai. Não, eu ficava segurando às vezes a gente pra não mijar. Pra ficar ali. Pra ficar na resenha, porque a resenha ia rolando. Imagina quando junta a gente batendo papo. O Bolívar tem muitas histórias, eu também tenho. Imagine mais 2. Era uma loucura. E nesse jogo aí, contra o Nacional, o Higuita foi junto, né, no exame, pelo lado do Nacional, e a nossa mulher foi embora, porque estava demorando. E aí nós fomos para uma boate que nós íamos na época, chamada Lei Seca. Lei Seca. Famosa. E o Higuita foi. E até, se não me engano, dali ele foi direto pro aeroporto. Pro aeroporto depois. Mas como assim? Era de manhã quase, então? Sim, mas acabou o jogo, era 11h30, por aí. Chegaram lá, no mínimo... exame antidoping foi até lá 1h30. Chegar na boate, 2. O voo deles era cedo da manhã. E ele tinha moral pra caramba, né? E ele de roupa do Nacional. Agasalho do Nacional lá, todo. Aí partiu de quem o convite? Nossa, né? Imagina, estão ali resenhando, tomando a cerveja. Mas a resenha devia estar muito boa. Não. Porque pra tu convidar o cara pra ir pra uma balada... Mas ele foi, né? Ele mandava no time, né? Sim. Ele era o anfitrião daqui, ele tinha que receber. Tu imagina o lance, tenta imaginar o lance, o Higuita entrando na festa com aquele cabelão. Com aquele cabelo dele, com o bigode, imagina, não tem como não chamar atenção, ele cara. É emblemático, né, a figura dele também, né? Não tem como não conhecer o cara. Não, ele parou. Bom, eu não sei como que você chegava numa boa dessa, porque imagina na época, você tava estourado na época também. Na época, sim. Né? Parava tudo, né, cara? Bom, pode falar outra história, né? Pode, claro. Deve. O Paulo Nunes, a gente ia muito lá nessa boate. E o Paulo Nunes tinha um carrinho, aquele Mitsubishi que subia uns negocinhos assim dos olhos. Sei qual é. Subia o farol. Sim. E eu tinha caminhonete, né? E o Paulo Nunes chegava muito lá e dava a chave do carro pro manobrista. O Jorge, o nome dele, não esqueço nunca. O manobrista, ele falava, Paulo, tu confia nesse cara? Eu confio, deixo sempre. E eu nunca deixei. Nesse dia estava atrasado, não foi nesse dia do Higuita, não, foi outro. E aí entramos, eu, Miguel e Paulo, na fila, e não tem lugar onde estacionar. Fazer o quê? Aí dei a chave pro cara estacionar também. Nossa Senhora. O meu carro. Entramos, né? A fila, a gente não pegava a fila. Estamos lá dentro tomando um negócio, depois de um jogo, não sei qual é o jogo. E aí chega um cara lá, um taxista, e bate nas minhas costas. Fala, Dinho, o Jorge bateu teu carro. Falei, como assim bateu meu carro? Meu Deus do céu. Bateu o carro, cara. Não é possível, cara. Acabou a tua festa, né? Acabou. Imagina. Tudo. E aí tive que sair e peguei um táxi, fui lá embaixo, não sei como é o nome da rua, cara. Aí o Miguel, o Paulo, foi tudo comigo.
Quando eu cheguei lá, tava meu carro no meio do poste aqui, assim. Meu Deus, cara. E a polícia já tava lá, né? Aí eu cheguei, eu já fui querendo... Cego, foi cego. Cego. Vou pegar esse cara agora, Deus me livre. Quando eu cheguei, que fui pra cima dele, do cara, aí a polícia me segurou. Calma. E aí, pronto, acabou. Dali fomos pro Detran, pro negócio, pro depósito lá, e ferrou meu carro, tive que pagar. E eu não tinha nem habilitação, cara, pra dirigir. Nossa. E ele tava começando a chegar os carros automáticos naquela época, né? Sim. E ele não tinha muita experiência, eu acho que ele se perdeu. Bah, foi um rolo. Imagina. Que só Aí- 2 pedal, era 3, então você perdeu ali. Quando eu ia na boate lá, no Lei Seca, e ele ficou trabalhando lá, quando ele me via, eu falava assim, ó, cara, quando eu chegar lá, some da minha frente. Some da minha frente que eu vou te pegar. E aí, quando eu chegava lá, ele se escondia, ia pra trás dos taxistas, que tinha um ponto de taxista lá, um monte. Bem E na ele, frente. Eu era um amigo dele, né? Aham. E ele ia pra trás dos caras, e disse, ó, quando eu sair daqui, se tu estiver aqui, tá ferrado. E ele Imagina. ficava, quando eu ia sair, os caras Nunca avisavam mais ele. largou chave pra ninguém. Né? Nunca larguei pra ele, detonou o carro. Mas o coitado, deve estar apavorado, cara. Bateu o teu carro, menino. Deve ter Pô, ficado assustadíssimo. Não, eu ajudava ele, eu fazia um negócio de cesta básica, coisa, eu dava pra ele, fazia um negócio e ajudava, e o cara foi bater logo no meu carro. Meu Deus, E cara. depois ele foi trabalhar na Pá de Chaga. Aí depois ele já estava lá meio profissional já. E eu falava, Jorge, tu lembra o que tu fez comigo, né? Ele ficava com medo ainda. Eu disse, não, pode ficar tranquilo, pô, já passou. Já foi muito passou. tempo. Imagina, bater o carro do homem, rapaz. Me diga uma coisa, mas como é que acabou a história ali do Iguita? Eu queria saber, eu queria entender, porque eu Detalhes, não né? estou conseguindo visualizar. Como é que esse cara chegou lá nessa boate? Os caras, todo mundo conhecia vocês, né? Como é que foi? Vocês tinham um camarote para vocês lá? Não, Como é que era? Tinha sempre um camarote pra gente, né? E o cara da boate o dono lá, dava os cartões lá liberado pra gente, né? Pra beber o que quiser. Nossa. É que o dono era gremista. É. Não, mas ele era um Também. sócio, era um colorado e um gremista. Ah. Era um gremista e os donos. Não ia só o jogador do Grêmio, não ia do Inter também lá. Não deixa de ser uma arma do cara, né? Ele levava os caras, os jogadores lá famosos, os caras iam lá, né, cara? Mas essa é a parte quando nós fizemos a resenha só com o Bolívar. Daí ele conta da parte do Colorado com o Lei Seca. Já tá anotado aqui quem que ia lá. já deu a dica ali, né? O Dinho já deu a dica. Mas o Iguita chegou tranquilo, cara. Óbvio, porque com aquela... todo mundo ia conhecer ele, né? Chama Ele ficou atenção lá, na hora. cara. Ele começou a beber a tequila dele lá e uma mulherada cima. danada lá embaixo. E aí ele se empolgou muito, né? Já deve ter ficado louco, Ele imagina. ficou louco. A gente já estava acostumado, né? Sim. Mas ele ficou meio louco. Eu acho que ele foi direto para o aeroporto, se eu não me engano, cara. Foi, Porque mas com certeza. Imagina, a resenha boa já tava no doping. doido. Imagina os caras vão pra uma festa, tá lá todo mundo tomando e conversando, cara. Bolívia, mas o time dele tinha perdido de 3-1, né? Imagina. 3-1. É que ele era E o no final Iguita, de né? Libertadores, É, né? e ele era o Iguita, né? Não tem como, né? Aí só ele mesmo. Só ele. Para fazer aquilo lá. Aí Exatamente. quando chegou lá, ele quis retribuir o nosso... Eu ia Aham. pedir isso aí mesmo, ele quis retribuir, né? Aham. Aí o Filipão disse, não, ninguém vai sair daqui, não. Imagina. O Filipão não deixou a gente sair. Ele queria levar vocês pra Ia balada. levar para algum canto, para restaurante, Danilo. Sim. Jantar. Claro, jantar, claro, a gente sabe. Tu imagina. E nós estamos falando aí, Tá, era o Colômbia? Iguita, a relação. Não, por isso que eu tô falando agora. Colômbia. Agora que eu tô Imagina, te falando. fala comigo. E ele dizem que tem histórias da época de Pablo Escobar, essas Sim, coisas, com que ele tinha certeza. uma relação muito próxima Imagina. O Pablo Escobar gostava muito dele. dele, cara. Imagina o jantar romântico que ia Daqui ser. a pouco tá o Dinho, os caras, meu, vamos na casa de um parceiro fazer um churrasco. Os caras estão lá amigo. sentando na mesa com o Pablo Escobar. Tem fuzil e metralhadora. nego parado. Não, o Pablo Escobar já tinha falecido. Ele Já tinha, né? Sim, já tinha. O Pablo Já Escobar tinha. naquela época já tinha É falecido. porque ele era Mas ele era torcedor, eu acho, se eu não me É engano, o dono do time, eu acho. Dono é, do time. do Eu acho Nacional, que era- isso aí. Ele patrocinava. Patrocinava o time. O Então, Yarley que- também contou uma história do Pablo Escobar, né? Isso, o Fabiano contou pra gente também. Lembra que o Fabiano jogou Fabiano, na Colômbia? Fabiano Cachaça. O Fabiano contou. É. Fabiano Ocorreu falou mais também. alguma dessas aí, tipo assim, de vocês, do time adversário, vocês sair com um jogador do outro time, um amigo de vocês, ir pra noite tomar alguma coisa assim? não? Sim, várias vezes, né, cara? Lembra de algum? Mas- De outro time assim que veio jogar contra vocês e depois, vamos tomar uma e tal. não lembro, mas sempre acontecia. Sempre acontecia. Porque tem uma do Arilson, que o Arilson jogava no Inter. Ah, E daí tá. vocês brigaram e depois Não, vocês foram tomar uma. Isso Como é que aí foi? é outra coisa. Isso aí eu morava ali na Gate.
Morava na Guete. Ali é onde se comemorava todos os títulos ali. Do Inter e do Grêmio, os caras iam pra lá, né? E eu morava ali numa ruazinha ali. E o Arilson também, se eu não me engano, morava por perto. E aí o Arilson dizia, Grenal, né? Grenal. Arilson, o Dinho, vem devagar, né? Vem devagar aí que nós somos amigos, né? Falei, não, tá tudo bem. Arilson, vamos combinar assim. Quando tiver um lance no meio campo lá, eu vou te dar uma peitada lá e vem pra cima de mim. E para o pessoal ver que a gente tá brigando mesmo. E o negócio é sério aqui. E aí, pô, assim, deu um lance lá e a gente... o quê? E aí, depois do jogo, nós vamos lá pra Guete, né? Tomar nossa cervejinha. E acabou assim mesmo. Não sei quanto é que foi o jogo. Não lembro. E aí, depois do jogo, a gente tava lá na Guete, lá tomando uma cerveja, batendo um papo. Porque tem muito isso, cara. Tu imagina o Dinho, eles jogaram antes no Grêmio junto, cara. Uma amizade. E aí o cara vai jogar contra o rival, mas... Cara, é um jogo só, depois... Mas é que a rivalidade da dupla Grenal, pelo que eu tô vendo, né, participando um pouco, é mais entre os torcedores. Sim. Entre que nem você, tem o Edilson que é teu compadre. Sim, exatamente. Tipo, entre os jogadores, é profissional lá dentro, pra jogar. Mas saiu lá fora, vocês sabem levar nessa parte profissional. Sim. Os torcedores, que tem alguns que não sabem, né? A maioria também sabe levar. Já tá mais consciente agora. Mas ainda tem uns que são meio... mais fanáticos, né? Digamos assim. Às vezes, não sei se é essa palavra que se usa, mas mais radical, às vezes tá eu e ele assim. juntos, os caras olham, mas o Dinho, o Bolívar junto. Isso aí. Sim, mas isso para nós também, Bolívar, quando a gente teve o primeiro contato com você aqui em Porto Alegre, também a gente teve essa mesma impressão. Quando a gente estava lá aqui, a gente estava sentado no Paleta, sentado ali, de repente veio os gremistas tirar foto com o Bolívar. O Bolívar, Maicon, quem mais estava lá aquele dia? Tinha eu, o Guinazu. Só que isso foi no posto de gasolina. A gente tinha parado de tomar um café ali no posto, ali, eu, o Bolívar e o Barba, e chegou uma gremista, muito fã tua, inclusive. Sim. Você lembra daquilo? Sim. Muito fã do Bolívar e, cara, a gente ficou com isso aí na cabeça. Então, imagina quem é de fora também vê dessa forma. Eles vê, o pessoal vê, mas é que nem a gente falou, né? Cara, é uma relação de respeito, de amizade, que nem eu falo pra ele, cara. Ele é uma geração antes que a minha, uma geração que ganhou. Então, tu que curte futebol, tu admira caras assim. Sem dúvida nenhuma. Tu admira caras assim, porque fizeram história. A gente sempre fala no futebol, né, Dinho? O que tu deixa é história, cara, no futebol. Tu deixa títulos, tu deixa a recordação. O Dinho hoje vai em tudo quanto é lugar por consulados do Grêmio aí. Crianças de 5 anos, de 10 anos, que o pai mostra os vídeos, né, Dinho? Mostra, fala. E fala. E tu imagina, cara, isso é história. Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem, mas a admiração, primeiramente, ela vem, sabe? Admiração pelo profissional que foi. E aí depois tu conhece pessoalmente, cara. Só que não é para todos, né, Bolívar? Por exemplo, o D'Alessandro, por exemplo, não é bem assim. É assim também. Os jogadores têm, as pessoas têm carinho por ele, alguns gremistas, mas é menos, né? Tem alguns jogadores. Por exemplo, você, Sim. Cara, você tem livre acesso no meio dos gremistas, Sim. né? Pelo que a gente percebeu caminhando com você. Como eu tenho também. O Bolívar tem uma coisa. Até esses dias, ontem mesmo, a minha esposa, eu estava conversando com a Verônica, que é a esposa dele também, e estava falando, a minha falando para tu e a tua falando para mim. O Bolívar parece muito com o Dinho, todo jeito, tranquilo, calmo, fala pouco, não sei o quê, tem umas atitudes parecidas com a do meu marido, ela conversando, né? Conversando. Então, ele nunca falou mal de Grêmio, de nada, Exatamente. nem nada. Eu também nunca tenho respeito pelos torcedores do Inter. E eu tenho muitos amigos que frequentam a minha casa, que são colorados, que quando tem jogo, eu não gosto muito da brincadeira não, né? Porque eu não brinco com ninguém, negócio de time, nem brinca comigo também. Não abro esse espaço para ninguém brincar sobre futebol comigo. Então cada um torce pro time que quer, mas eu respeito. E na minha casa é colorado, é gremista, tudo misturado, não tá nem. Mas tá certo. Jogo lá, vamos torcer, mas acabou o jogo, acabou. Vamos tomar cerveja, dar uma carne, bater papo. É isso aí. Aqui no sul é o Cangaceiro dos Pampas, como é que é? É isso? Eles botaram esse apelido em mim aí, de Cangaceiro dos Pampas, é uma mistura do Nordeste com o Rio Grande do Sul. Sim. Então, quando você vai a São Paulo, como é que a torcida do São Paulo te recebe? Como é que é? É diferente daqui, né? Ela é diferente. Eu criei uma imagem. Tem uma identidade muito grande aqui, né? Com o Grêmio. Eu ganhei muitos títulos no São Paulo também. Mas ficou aqui a minha marca,
Porque eu sempre falo para onde eu vou em alguns eventos. O meu nome mudou. Meu nome é Dinho do Grêmio. Dinho do Grêmio. Dinho do sim, Grêmio, com certeza. exatamente. Assim, É verdade. Não é só Dinho. O Dinho do Grêmio. No aeroporto, as pessoas conhecem, qualquer coisa. Lá, o Dinho do Grêmio tá passando ali. Pior que é verdade. Eu joguei né? em outros times, né, em outros clubes, mas ficou a marca daqui. Não sei o porquê, mas o meu nome é Dinho do Grêmio. Porque a gente conversou também antes, Dinho, a gente sempre conversa um pouquinho para ver o que a gente vai pedir. Sim. E a gente procura o quê? A gente procura, tipo, não assistir certos programas ou entrevistas que ficaram muito famosas para a gente tentar... Para não ser repetitivo, né? Fazer diferente, né? E a gente até conversou hoje. Vamos falar alguma coisa sobre o São Paulo. Porque na internet tem muito pouco de você no São Paulo. Tem gols, tem títulos, isso tem. Mas, tipo, bastidores de você no São Paulo não tem. Tem pouco, assim, sabe? Não tem muita coisa. Difícil de achar. Porque vezes, se identificou muito com o Grêmio. A identificação, né? Talvez pelo estilo de jogo que eu aprendi, que eu comecei a jogar aqui, foi muita identificação. Né? E os títulos, óbvio, que eu ganhei, isso... O cara que passa num clube e não ganha título, ele não vai ser reconhecido, não. Lembrado. Só quem ganha. Quem tem lá o quadro lá na parede das pessoas, e isso fica gravado. Então eu tive, graças a Deus, um grupo bom, não foi só eu, né? Quando chegamos aqui, que conseguimos ganhar títulos e deixar a nossa história gravada aí, né? E tu sabe que eu já vi em vários programas, quando eles debatem e colocam o Grêmio de todos os tempos. Com certeza. O Dinho está sempre. Sempre que existe a seleção que eles fazem do Grêmio. Do Grêmio, eu estou sempre naquele meio ali. Junto, imagina, como é que era? Pode falar. O Dinho é meio que é o Guina Azul do Inter, é o Dinho do Grêmio, mais ou menos. É isso aí. A raça. Isso aí, tipo a entrega. Assim, isso aí. A entrega, né? Mais ou menos essa comparação, para quem que não... Barba, tu já imaginou se jogasse no time? Não, eu não imaginei. Eu estou imaginando já. Guina Azul, eu... Meu Deus do céu. Não, podia jogar em 9. Não precisava ter 11. Vocês podiam jogar em 9. Imagina Deus ali. Bem penteadinho 8. 8 dá. 8. Dá. Quase um suíço. Hoje você jogando em 8, 9, assim, podia jogar. Vocês iam poder jogar sempre pelo empate, mas não, o homem fazia gol. Claro, fazia gol. Mas por que ele ia bater escanteio, batedor de falta? Ó, sabia largar. Imagina. Tu viu, ele batia falta, tu era o cobrador oficial não sei, do São Paulo, tu batia também, né? Também. E tinha vários, mas eu sempre batia pênalti. Em todos os clubes que eu joguei, eu treinava muito. Né? O pessoal queria treinar e acabava indo embora, eu ficava treinando muito. Muita falta. Hoje em dia os caras não podem, que cansa o músculo, não sei o quê, mas naquele tempo a gente treinava muito. Que nem o Jardel, né? Diz que ele terminava os treinos e ele ficava lá treinando cabeceado. É verdade. Né? E você ficava treinando falta e... O Telê era um cara que fazia muito, cobrava isso muito, né, Dinho? Fundamento o Telê, né? Fundamento. O Cafu foi um dos jogadores que sofreu muito com o Telê. Porque o Cafu, quando chegava na linha de fundo, não acertava o cruzamento. E o Telê fazia acabar o treino e fazia sem cruzamento. Vai lá e cruza. E ele ficava ali acompanhando. Ficava ali. Diferença, cara. Hoje os caras não fazem, cara. Mas eles ficavam, quando errava muito passe, eles ficavam treinando. Eu treinava muito lançamento, né? Fazia as inversão de jogo. E o Cafu, muito cruzamento, né? Cada um no seu... Com a sua característica. Né? E como é que... Eu tenho uma curiosidade. Como é que vocês recebiam os jogadores da base? Porque, cara... Eu não sei se eles tinham medo de chegar no profissional para jogar, porque, cara, era jogo, né? O coletivo de vocês era jogo. Como que esses guris chegavam a treinar com você? O cara vai treinar a primeira vez aqui no profissional. Como é que era? Você lembra disso? Lembro, sim. Tu deve ter puxado uma história do Tinga aí, não? Também. Não, eu sempre, cara, eu quando era júnior, eu sofria na pele isso aí. O que tá falando, chegava no junho, não tinha ambiente para o pessoal, para os guris, né? Todos cobra criada no vestiário, todo mundo já... Eu senti na pele isso. E quando eu comecei a ser um pouquinho, a jogar e ter um pouquinho de moral, eu nunca deixei, todos os clubes, quando chegava essa gurizada para treinar com a gente, sempre eu abraçava eles, para deixar eles à vontade. Importantíssimo. Fica à vontade aí, não se preocupa, às vezes ajudava com alguma coisa, de outras coisas que eu não preciso falar. Então eu sempre tive esse pensamento.
no São Paulo, no Sport, aqui no Grêmio principalmente. Por exemplo, o Tinga, o Rodrigo Grau, como é que é? O Gé, o Scheid, uma galera aí desses guris que estava surgindo na época, eles iam treinar, às vezes treinava com reserva, né? Jogava no domingo, eles iam treinar com a gente, às vezes. O Filipão trazia eles para puxar, fazer um coletivo para o pessoal se movimentar. E então esses guris, o Adilson, o Goiano também, o Goiano era bem parceiro para essas coisas. O Goiano batia e pedia desculpa, tu não, né? O Goiano era assim, o Goianinho dava aqueles carrinhos, chegava nos caras lá e, desculpa, não sei o quê. Mas essa tática aí é velho, o Bolívar usava isso aí, ele e o Índio. Eu dizia, ele pede desculpa, eu não vou pedir desculpa não. Eu virava as costas e tchau, o cara lá resolva. Vem aí, dá outro em mim aí. Mas o Goiano era mais tranquilo, dava de chegada e lá pedia desculpa. Mas na outra dava de novo. O Adilson também era danado, meu Deus. E o Ivarola, então. Meu Deus. O Ivarola, cara, eu vi o Ivarola dar uma cabeçada num cara de costa. Assim, né? Naqueles agarra de escanteio. Coisa que. E os caras agarrando e segue o jogo e o nariz do cara sangrando e ninguém viu. Não tinha câmera, não tinha VAR. Não tinha, exatamente. Não tinha VAR, né? E aquele bolo impuro apareceu sangrando. Aqui tá. E deu. Imagina, cara. Esse time do Grêmio era uma pegada. Pegador, né? Meu Deus do céu, cara. Eu queria saber um negócio, Bolívar, que você me falou, né? Porque você só tem noção do que você foi depois que você para. Sim. Né? Queria saber se o Dinho se tu tá aproveitando isso, Dinho. Você, quando, por exemplo, você vai nas cidades menores, onde as pessoas te escutavam somente no rádio, nem nunca talvez tinham te visto, aconteceu com o Bolívar também. Eu quero saber se tu tem noção disso e se tu tá aproveitando esses momentos aí, essas pessoas que são teus fãs de muitos e muitos anos. Zanella, eu faço muito evento do consulado do Grêmio, de empresas, o Bolívar também faz, alguns também agora, e às vezes até fazemos juntos. Eu tenho a dimensão, sim, porque a gente vai para esses lugares aí, nós vamos para esses lugares aí, e as pessoas não imaginam nunca que vai encontrar com um jogador que é. Não imagino. As pessoas chegam a olhar para a gente, parece que a gente é do outro mundo, né? Exatamente. Mas não é nada a ver, nós somos iguais E eu costumo sempre dizer, para mim é um trabalho que eu estou fazendo, né, quando as pessoas contratam a gente para ir nesses lugares, e eu uno o útil ao agradável, né, porque eu estou trabalhando e estou sentindo esse calor humano do torcedor que não está acostumado a ver a gente, porque geralmente é nos interior, longe da... E eu curto pra caramba, aproveito sim, porque eu já parei de jogar tem 22 anos, eu parei em 2002, mais de 20 anos, e eu chego nas cidades aí, nos lugares, parece que eu estou jogando ainda. Exatamente. E como tu vê como passa de pai para filho, tu viu isso, né? Porque você parou há 22 anos. Tem crianças que não te viram viram jogar nada. Só que são teus fãs da mesma forma. O pai, o Bolívar falou antes, o pai vai falando, o filho mais velho vai falando e vai indo. E tem agora o YouTube, né? Que tem o YouTube que tem tudo. Não deixa tem os vídeos, esquecer, os gols, os títulos. Dá um clique ali e vai ver a história. Né? E aquilo é para sempre, não adianta. Para sempre. Quem ganhou o título e pode aproveitar isso, como eu aproveito, trabalho, e o Bolívar também, e outros ex-atletas também fazem esse tipo de evento. É muito bom quando chega na cidade e aí eu vejo aquele churrascão, não tem o bar passando lá, sendo trazido. Mas fica a dica, né? Fica a dica. Vamos contratar o Barba também, então, aí. E o pessoal assando, e a mulherada na cozinha, todo mundo junto, família, é muito bom. É o almoço aquele tradicional da comunidade. É a comunidade. De festa do domingo, da festa esportiva do domingo. Coloca uma melhor roupa, coloca uma melhor roupa domingueira e vão lá para ver o cara. E os caras depois que tomam uma cerveja, acho que conhece a gente há muito tempo. É amigo. Já dá-lhe um tapão nas costas. Dinho, vamos lá! Abraça aí. E o cara vem 10 vezes pegar autógrafo, o mesmo autógrafo, eu já vi ele de novo. Tira 50 fotos. 50 fotos, mesma coisa. Tá louco. Mas é bom. É divertido. É bom. Isso aí é o reconhecimento por tantos e tantos anos, né? Eu queria colocar você na pressão agora. Eu queria que você escolhesse o quadrado, por exemplo, 4-4-2. Os 4 do meio campo, você e mais 3.
que jogaram com você. 4-4-2? Só os 4 meia. Os 4 do meio. Os 4 do meio. Do meio. Os 4 do meio de campo. Você e mais 3. Que você jogou até hoje. Que são os melhores. Você escolheria os 3 para jogar, 3 jogadores para jogar com você. Se você que jogou contigo. Que jogou comigo. Eu, Goiano, foi o que me encaixava direitinho. A gente nem precisava olhar, que eu sabia onde é que ele estava. O Raí e o Carlos Miguel. Tá bom pra ti, não? Miguelito, Carlos Miguel, Raí e eu, Goiano. Imagina. Que meio de campo. Que meia cancha, hein? Depois, só posso escolher 4. Tinha o Emerson também, depois Imagina, o Arilson o Emerson também. Arilson. Tem outro, Não, podemos jogar, também. podemos jogar tranquilo com 5 no meio de campo. Dá pra jogar com 5, fácil, né? Tá tudo certo, não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo de boa, né? Hoje o esquema tático O Palhinha também era... Palhinha também era bom demais, né? Barba, estamos ali pra finalizar? Aqui sim. Deixa eu te perguntar outra coisa. Se você não fosse jogador... Essa pergunta é boa. Se você não fosse jogador de futebol, o que você seria? Eu queria ser cantor. Cantor. Eu, modesta parte, eu tenho um pouquinho um dom. Não, o bicho é não bom. sou muito Conheço. bom, não, mas... Canta. O bicho é bom. Quer fazer uma palhinha? Bota aí. A capela. Animal, Olha aí, ó. é tão voraz. Aí, ó. Eu já vi. Já meteu um homem groove bom. marrom. É, isso aí. E saiu alto, né? Imagina. Guarda, eu não sou Olha aí, ó. vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente. Aí. Eu dormi na praça, pensando nela. Vai. Aí só faltou... Hoje nós Agora eu quero ver os consulados do Grêmio sabendo disso. Não, os caras vão pedir música. Ô, Dinho, pelo futebol, Uma beleza, mas eu palhinha. quero que tu cantemos. Tu quer cantar também? Não, às vezes eu canto, às vezes eu dou uma aí, ó. palhinha. Uma palhinha pra gente. Aqui fechou. Eu preciso fazer Então, mais meta uma, bala. mas só tem mais umas 2 perguntas aqui para fazer. 2 mil? Eu queria saber que o Paulo Nunes morou na tua casa uns dias lá, como é que foi a parada? Paulo Nunes, cara, esse bicho me deu Não, problema. amizade eu concordo, mas agora morar contigo 15 dias, 20 dias. 15 dias. Eu vou contar só depois, né? Antes não precisa. Tá, pode ser só depois. A esposa dele foi... A minha esposa, eu comprei uns apartamentos lá em Aracaju. E a minha mulher foi agilizar a papelada lá, do documento. E a esposa dele, ele deu uma briguinha lá com eles, lá discutiram, né? Aí ele teve que sair de casa. E como eu estava sozinho em casa, eu falava, vamos lá para casa, a gente vai treinar junto, tudo junto. E ele ficou junto uns 15 dias lá, morando lá em casa, roupa, tudo, até esqueceu as roupas depois, o casaco e tudo, mas ele ficou. Psicologicamente teve que trabalhar a cabeça do homem também por causa da briga com a mulher. Ele discutiu com a mulher lá, uma discussão, e ficaram uns dias sem se falar, e ele ficou lá em casa. Ficou sem teto. Acho que ela foi para Goiânia, discutir. Ela foi para Goiânia ou ficou... Enfim, ele ficou uns 15 dias lá em casa. Mas eu imagino o que a gente fazia então. Teve de hóspede Paulo Nunes aí. Meu Deus do céu. Imagina. Fazendo o café da manhã pro Paulo Nunes. No treino, a gente treina, no treino ali a gente só estava treinando. A gente tinha um código, né? Eu, o Ailton, Paulo, Miguel, acabava o treino, a gente não falava, vamos código. Vamos tal lugar tomar um chopp. A gente só fazia aqui assim, né? Sabia. Olhava um pro outro aqui assim e já sabia que era pra gente ir. Aí tomar um negócio. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Pode. Você, em 92, 93, 94, 91, os times brasileiros não davam muita bola pro campeonato mundial, como depois. Vocês quebraram ali um paradigma, na verdade, né? Que a Libertadores, começaram a dar mais valor para a Libertadores depois ali que o São Paulo ganhou. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi nessa época, né? Que o pessoal não valorizava tanto a Libertadores nessa época. Aí São Paulo foi lá, foi campeão e os caras começaram... Sim, os times da Argentina, por isso, tem mais Libertadores. Tem mais Libertadores. Porque eles já focavam muito na Libertadores. E o Brasil não, naquela época estava começando. Aí depois todo mundo quer ganhar uma Libertadores hoje. Né? Mas naquela época estava começando, é verdade. Os caras abrem mão. O Independente, eles têm 7 Libertadores. Independente Acho que é o maior vencedor, é isso aí. Acho que se não me engano, tem 7 Libertadores, porque eles lá já tinham essa mentalidade de dar importância para a Libertadores. Nessa tua carreira vitoriosa que você teve alguma coisa que você queria ter vivido e você não viveu durante o futebol ou não? Tinha, eu queria ter disputado uma Copa do Mundo. E isso ficou faltando.
Eu queria muito disputar uma Copa E do teve Mundo. próximo, né, Dinho? Eu fui convocado lá em 93, aí o Zagallo e o Parreira disseram, fica tranquilo que nós vamos te chamar de novo, mas eu tô até agora esperando. Tá esperando até agora. Tô até agora esperando. Mas eu achei que eu ia, né? Mas é uma carreira brilhante, não adianta, né? Não, a carreira foi muito fácil de pesquisar, né? Eu já sabia muita coisa, porque eu acompanhava, eu assistia, eu gostava de ver o estilo dele, assim como eu gostava de ver os seus. Eram estilos que me chamavam a atenção, então foi muito fácil, mas, cara, nós podemos ficar aqui 4 dias aqui falando disso. É muita resenha, cara. É muita coisa. Resenha. Eu só porque eu joguei 20 anos também, acho que jogou 20 anos. Quase 20. Quase 20, eu quase 20 também. E minhas conquistas que eu tive aí, ficou faltando para mim ganhar um título, só um título mundial de Copa de Seleção. Copa do Mundo. O resto tudo eu ganhei, Sim. Graças a Deus. Imagina. Que Tudo coisa quanto é boa, tipo, meu amigo. coisa boa. Agradecer a tua presença aqui, Dinho. A gente conseguiu hoje, com certeza, fazer algumas indagações, algumas perguntas, alguns elogios que a gente não tinha visto, curiosidades que a gente peneirou aí, porque tem bastante coisa tua, como a gente falou. Mas, cara, muito obrigado por você ter aceitado, né? Parabéns pela tua humildade. Né? Eu não te conhecia, mas a forma que você nos tratou nos deu aqui a tranquilidade de levar um programa. Se a gente pudesse, a gente ia mais longe, né? Tem bastante pergunta aqui, mas, né? Tem o Carlos Eduardo nos esperando aqui. Depois, daqui a pouquinho. Ele tá bem preocupado lá, né? Ô, meu fã, parece ser meu fã. Tá bem preocupado lá. Então, agradecer muito, viu, Dinho? Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. E eu quero saber a última coisa aqui. A tua história no Grêmio tem um ponto final já ou não? Talvez uma vírgula? Como é que é? Não, então, vírgula, porque a gente tá aqui, né? Segue Segue a vida, não sei, o dia de amanhã, né? Mas, ponto final, não, porque o Grêmio está incluído na minha vida, né, cara? Não tem como. Uma hora ou outra vai. Tanto que é o Dinho do Grêmio. Dinho do Grêmio, né, mano? É isso aí. Então. E eu quero agradecer também, Bolívar, pelo convite. Vocês também, parabéns pelo programa. Espero que. Já é um sucesso, né? Mas agora eu tô com o Bolívar, meu vizinho aqui na praia. Vizinho, né? agora A sim. gente tá tendo esse convívio bacana aí. E espero que a gente tenha vida longa na nossa amizade aí. Eu te admiro como pessoa também, como atleta. Show. Tá? Tamo junto. Obrigado, Dinho. Vamos lá, né, Barba? Vamos pro momento, E né? agora, Barba? A responsabilidade é tua, meu Vamos filho. pro Dinho Tô te ligando. experimentar essa belezura que tu fez, Barba. Pra Então, depois a gente fazer primeiramente, Dinho, uma lembrancinha uma do nosso lembrança. programa pra você. Mostra aqui, pode mostrar, né? Pega aí. Aí, ó. De general pra capitão. Aí, ó. ó. Isso aí, ó. Qual é a câmera? Aqui, ó. Pode ser aquela ali. Aquela ali? Aí, ó. Presente pro Dinho nos assados, que com certeza eu vou estar junto. Tamo aí. Aí, ó. Certeza, vai estar Pra esse assado eu vou Já se estar escalou? Ah, tipo Com assim. cerveja, com cerveja. Tipo assim. junto. Com cerveja. O sal O da sal minha do Barba. receita, Dinho. De lembrança. Também vai ser bastante usado. Vai. A toalhinha do Barba, pra você ter o churrasco. E a canequinha A depois. caixinha de fósforo pra você acender teu fogo. Carvão? Não, carvão não tem. E ainda bem, né, Barão, E que a tem KTO. junto. Com certeza. A canequinha também é tua, tá? A canequinha do general. A canequinha do general também é uma Agora lembrança. vamos Vamos lá agora. O momento final. Tirar aqui. Pra mim depois agradecer o Dinho também por essa grande oportunidade. Tá bonita, hein, Barba? Ela tá brilhando. Tá. Coisa linda. Rapaz do céu, o homem não brinca, viu, Dinho? Um vazio aí. Brilha. Dá. Isso aqui é fraldinha. Fraldinha. É fraldinha. Vamos ver se tá no ponto. Nossa. O Zanella perguntou antes, né? Viu? No Ah. ponto, não esqueceu, hein? Foi bem demais, hein? Que isso, Não, eu Barba. peço porque eu gosto de Que agradar, bom que né? hoje é segunda, né? Não é Sexta. sexta? É sexta. Ah, é Hoje é sexta. E sexta. outra era que dia? Vamos. Sexta. Sexta também? Não é quinta? E amanhã? Se hoje é sexta, Sexta. Ah, mas pra nós é sempre sexta. Sextou. né? Sextou. Vamos. Olha. Sextou de frente com o general. Aí, ó. General. É a pergunta que eu sempre faço, Dinho. Eu não sei se a faca desse homem ela é boa É ou boa? a carne que é macia, rapaz. Dinho, fica à vontade. Aí, Dinho. Vamos lá. Prove aí. Bolívar. Daqui, ó. Vamos, já Janela. vamos aí já. Com certeza é Eu tô com especial. fome. Boa, né, Dinho? Tá bom. Como é o nome mesmo da marca? Da... Essa aqui é da Primevo.
Primeva, muito boa. Primevas, que é a marca que patrocina o nosso apoiador nosso aí, é meu patrocinador também, mas não por isso tá aqui porque tem qualidade. Boa. É isso aí. Né? Dinho, obrigado, meu parceiro, por aceitar o convite. Fiquei muito feliz, a gente, né, Zanella? Muito feliz por participar, por ser um dos participantes do nosso programa. Espero que você tenha gostado do papo, um papo descontraído, na beira. Faltou mais, né, Bolívar? Como a Zanella falou. Nós vamos fazer tem o parte 2. Nós vamos fazer resenha. o parte 2 ainda. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, Dinho, de coração. Sabe que eu tenho uma consideração e um carinho enorme por ti. Sabe muito bem disso. Galera, Tamo junto. Obrigado, viu? Se inscreva no nosso canal lá, ative o sininho, deixe seu comentário e não perca esse bate-papo aqui com o Xerife Dinho. Valeu! Valeu, um abraço. Grande presença. Top.